dinheiro viajando. É isso mesmo, é a possibilidade de viajar e ganhar dinheiro com isso. Isso é o que a nossa empresa propõe para você. É um novo sistema de vendas que está surgindo no mercado e que você pode trabalhar e ganhar dinheiro com viagens. O turismo é uma das coisas que mais cresce no mundo hoje em dia. A quantidade de turistas estrangeiros que veio para o Brasil nesses últimos anos foi muito grande. Foram recordes históricos. O próprio brasileiro está começando a viajar muito mais. A gente tem mais ofertas aéreas, mais hotéis, maiores possibilidades e melhores preços. O que você acha, então, de trabalhar com a indústria que mais cresce no mundo? E poder viajar, conhecer o mundo inteiro. E se você quiser, conhecer o mundo inteiro de graça. Essa é a nossa proposta. E é sobre isso que a gente quer falar hoje com você. A nossa sociedade não está preparada para lidar com dinheiro. A verdade é que nós não fomos ensinados para isso. Os nossos pais não aprenderam isso com os nossos avós. Consequentemente, não ensinaram para a gente. As nossas escolas não ensinam a gente a lidar com dinheiro. E quando a gente vai para a universidade, também não. O que acontece? A gente cresce, vai para o mercado de trabalho e não aprende a trabalhar com dinheiro. Não aprende a investir o nosso dinheiro. Consequentemente, nós criamos hábitos ruins de como se gastar e, às vezes, sem saber investir o dinheiro que a gente tem, sem saber fazer um planejamento financeiro e sem saber como guardar e fazer uma poupança para o futuro. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque aqui a gente vai te ensinar a guardar dinheiro, a investir o seu dinheiro e vai te ensinar como ganhar esse dinheiro. Esse é o propósito desse nosso negócio. Eu vou falar então para vocês um pouquinho da nossa empresa. O Grupo Embarque Nessa surgiu tem 8 anos. Começou como uma agência de viagens em Brasília e depois foi para São Paulo. Nós somos a primeira operadora virtual do Brasil. Isso quer dizer que nós somos a primeira empresa a oferecer um ambiente de internet para as agências de viagens, possibilitando a compra online de pacotes turísticos. Além disso, nossa empresa tem certificação internacional ISO 9001. Isso significa dizer que nós temos um rígido controle de qualidade nos nossos processos e que um sistema, um organismo internacional, todo ano faz uma auditoria na nossa empresa para saber se nós cumprimos os padrões internacionais de qualidade dentro da área de serviços. Hoje nós somos a única operadora de turismo do Brasil com essa certificação. Temos uma carteira de mais de 800 agências de viagens espalhadas pelo Brasil. Além disso, clientes no Brasil também e no exterior. Nosso foco é muito forte na internet e também o atendimento às agências. Além disso, nós somos um parceiro muito forte da Gol Linhas Aéreas, que logo no início, lá quando ela começou em 2001, comprou a nossa ideia de operadora virtual. Hoje, nós somos uma das poucas operadoras que faz parte do projeto Minhas Viagens, que é um portal de turismo que a Gol lançou. Nesse portal, só essas operadoras é que conseguem, que podem vender os pacotes turísticos operados pela Gol. Esse é um pouco do histórico da Embarque Nessa. Nesse ano de 2006, a Embarque Nessa criou um sistema de vendas que chama UAU. E é o que eu vou falar hoje para vocês. É um sistema de vendas que integra a venda direta, ou seja, a gente usa a venda direta como mecanismo de vendas e une isso ao turismo. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona. Antes de começar a falar sobre a venda direta e sobre turismo, eu queria fazer uma rápida reflexão com vocês. Me diga com sinceridade, você está feliz com o que você ganha? Você está satisfeito com o seu trabalho, com a sua renda? Você acha que deveria ganhar mais? Seja honesto. Se a gente faz essa pergunta para as pessoas, quase que 100% delas respondem que não. Por quê? Porque acha que deveria ganhar mais, porque acha que
não está sendo reconhecido no seu trabalho, porque não está contente com a sua jornada de trabalho, porque tem horas excessivas, né? Porque tem trânsito a enfrentar. Enfim, a nossa situação hoje não é uma situação que agrada a maioria das pessoas. Muita gente gostaria de mudar, mas não sabe como fazer isso. Ou tem medo de abandonar o seu emprego, aquela segurança, para trocar o certo pelo duvidoso. Agora me diga outra coisa. Você tem hábito de guardar dinheiro? Você sabe investir o seu dinheiro? Mais do que isso, você sabe se planejar financeiramente? Você já fez algum planejamento financeiro na sua vida? Você tem ideia de quanto você vai estar ganhando daqui a 5, daqui a 10 ou daqui a 15 anos? A verdade é que quase nenhum de nós tem ideia disso. Sabe por quê? Porque nós não fomos ensinados a pensar dessa maneira. A gente não tem o hábito de se planejar. A nossa proposta é muito mais do que te oferecer um sistema de vendas. O que a gente quer é desenvolver em você o hábito de juntar dinheiro. O hábito que as pessoas ricas têm. Como é que será que o rico pensa? Como será que ele guarda dinheiro? Será que há alguma mágica nisso? É isso que a gente vai ensinar aqui para você. Aprenda a investir o seu dinheiro com a gente. Muito mais do que um sistema de vendas, aqui você vai realmente aprender a investir o seu dinheiro. E você vai aprender a dominar o seu futuro. Isso é mais importante. Escolher mudar de vida ou não é uma decisão sua. Você tem inúmeras maneiras. E aqui a gente vai te oferecer mais uma. Resolva mudar de vida. Vem fazer parte desse sistema em que você pode viajar, se divertir e ainda ganhar uma boa renda extra. A nossa proposta é, então, te dar um poderoso sistema de vendas, um produto maravilhoso que é a viagem, uma empresa que está surgindo em destaque no mercado e educação financeira. Porque de nada adianta você ganhar muito dinheiro se você não souber como guardar e como multiplicar esse dinheiro. A venda direta existe há mais de 50 anos no mundo. Ela começou nos Estados Unidos e está espalhada por mais de 100 países. No ano de 2004, no mundo inteiro, se movimentou mais de 97 bilhões de dólares. Isso nas mãos de mais de 55 milhões de pessoas, ou seja, um verdadeiro exército que trabalha com vendas diretas no mundo. Pra vocês terem uma ideia, só no Brasil foram mais de 12 bilhões de reais no ano de 2005. Existe uma associação no Brasil que congrega as empresas mais importantes de vendas diretas. Todas as multinacionais e as empresas que seguem um código de conduta e uma ética fazem parte dessa associação. Essa associação se chama ABVD, que significa Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. A UAU foi a primeira empresa de serviços a fazer parte dessa associação. E é com muito orgulho que a gente faz parte, porque para entrar nessa associação é muito difícil. A empresa tem que demonstrar a ética e a seriedade no trabalho. E nós, com essa ideia inovadora de levar a venda direta para os serviços, conseguimos um lugar de destaque na associação. E nós seguimos e respeitamos esse código de conduta. Para vocês terem uma ideia a respeito das estatísticas da venda direta no mundo, o Brasil já está em 4º lugar no ranking de vendas. Ele está atrás do Japão, dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul. Mas, se vocês olharem no gráfico, vocês vão ver que, ainda em relação aos Estados Unidos e ao Japão, o Brasil está muito longe, vendeu aproximadamente 4 bilhões de dólares, e os Estados Unidos têm quase 30 bilhões de dólares de vendas. Isso quer dizer o quê? Tem muito chão ainda pela frente, né, para a gente traçar aqui no Brasil. Tem muita coisa para ser feita. Bom, o que é então esse sistema de vendas que eu estou tanto falando?
Esse sistema de venda se chama UAU e consiste na venda de passaportes de viagens. O grande desafio é o seguinte: a gente tem que oferecer um sistema de vendas de turismo sem ter que explicar as particularidades do turismo, sem ter que explicar os termos técnicos, sem ter que explicar para você como é que se vende turismo. Então a solução que nós encontramos para isso foi criar um produto que nós chamamos de Passaporte UAU. O Passaporte UAU ele é um crédito de viagens que tem um valor fixo de R$1.000 e que é pago em 12 parcelas de R$ 83,33 cada uma. O que dá para fazer com esse passaporte? Você pode usar esse passaporte para fazer um pacote turístico para onde você quiser. Por exemplo, que tal ir para Salvador? Você pode usar o seu passaporte e comprar um pacote para Salvador. Que tal, por exemplo, Bariloche ou Miami, visitar a Disney, ir para a Europa ou para a África do Sul? Tudo que você quiser de produto turístico você consegue com o passaporte UAU. O mais interessante é que o passaporte UAU é muito fácil de multiplicar, justamente porque você não vai intermediar a venda do turismo. Você não precisa saber vender um pacote de viagens. Você não precisa saber vender uma passagem aérea, uma reserva de hotel. Todo esse trabalho é feito pela nossa equipe, que são profissionais com mais de 10 anos de experiência, todos formados em turismo e que trabalham exclusivamente com o atendimento dos nossos clientes. O nosso trabalho nesse sistema é de multiplicar essa ideia, é de levar a facilidade de viajar para as outras pessoas, é de mostrar para elas o benefício do passaporte UAU e mostrar como que elas ganham com isso, e mostrar como que o futuro delas pode mudar com isso. Vamos entender então como é que se ganha dinheiro com o passaporte UAU. Digamos que você entrou no sistema e aí você adquiriu um passaporte UAU. O seu primeiro passo é convidar outras pessoas, outros amigos a também fazer parte desse negócio. Então você vai convidar 2 amigos e nesse mês, por exemplo, você vai ter movimentado R$3.000 em passaportes. Por que R$3.000? Porque são R$1.000 do seu passaporte UAU e mais 1.000 de cada um dos seus 2 amigos. Então nós temos R$3.000 de passaporte UAU. De acordo com uma tabela que a empresa criou de bonificação, você vai estar recebendo uma bonificação crescente de acordo com a quantidade de passaportes UAU que você movimenta num determinado mês. Por exemplo, nesse caso aqui, se você movimentou R$3.000 ou 3 passaportes, você vai ter direito a 5% de bonificação. Olha que interessante. Você entrou no sistema, pagou a sua primeira parcela de R$ 83,33 e convidou 2 amigos. Nesse mês você recebeu R$150 de comissão. Por quê? São R$3.000 de volume de negócios, 5% de comissão, são R$150 de bonificação. Olha que interessante, você pagou R$ 83, você investiu R$ 83 na sua viagem, mas recebeu 150. Percebe que é quase o dobro? Ou seja, simplesmente pelo fato de convidar 2 amigos, você já pagou a sua primeira parcela. O que acontece se você fizer isso todos os meses? A sua viagem sai de graça e vão sobrar mais de R$800 no seu bolso. De cara, já dá para te mostrar que fazendo o mínimo, você viaja de graça. Isso porque a gente nem começou a falar de como que se ganha dinheiro com isso. Bom, mas vamos evoluir então essa ideia de convidar os amigos. Por que é interessante nós convidarmos os amigos e não sermos vendedores? Muita gente não gosta de vender. E esse não é um sistema de vendas. Esse é um sistema de convite, de indicação. E eu vou te mostrar por que é mais interessante você convidar do que vender. Acompanhe aqui comigo no slide. Você vai ver que, por exemplo, você entrou, você está lá em cima e você convidou mais 2 amigos. O que a gente tem que fazer agora? Eu vou ajudar esse meu amigo que eu acabei de chamar a ele chamar também 2 pessoas. E por que eu estou falando 2 pessoas? Poderia ser muito mais. É só para a gente deixar o nosso exemplo simples. Eu estou te dando o exemplo mais simples que tem. Ok? Então, o nosso amigo convidou também 2 pessoas. E agora nós estamos começando a construir uma rede
de pessoas, todas elas interligadas. A esse tipo de rede, nós damos o nome de crescimento exponencial. Por que isso? Porque, observa o gráfico, você vai ver que eu convidei 2 pessoas, e cada uma delas convidou 2 também. Então, se nós dividirmos isso em níveis, vocês vão ver que, num primeiro nível, eu tenho meus 2 amigos. Num segundo nível, eu tenho 4 amigos, que são 2 amigos de cada um daqueles que eu convidei inicialmente. E assim por diante. Então, à medida que nós vamos formando níveis, nós vamos estruturando a nossa rede de relacionamentos. Olha nesse novo slide que interessante. O que acontece quando cada pessoa, dentro dos 4 níveis, convida apenas mais 2 amigos. Perceba que cada um deles convidou apenas 2 amigos. Só que no final, nós estamos contando com 30 pessoas. E é isso que é mágico nesse sistema. Isso que é o crescimento exponencial. É isso que vai fazer você crescer de maneira violenta nesse negócio. E é por isso que eu digo e reforço que isso não é um sistema de vendas, mas sim um sistema de indicações. Quando a gente chega nesse exemplo, e vejam que eu só coloquei 4 níveis, a gente poderia ter muito mais níveis em profundidade, a gente está falando de recebimentos mensais na ordem de R$ 3.900. Você poderia ganhar até muito mais do que isso, dependendo da forma como a sua rede é estruturada. Ok, vamos evoluir então esse modelo para vocês verem o poder que tem o crescimento exponencial, e é isso que torna esse sistema mágico. Olha que interessante. O que acontece, por exemplo, se ao invés de eu chamar 2 pessoas, chamar mais 3 pessoas? Então, ao invés de convidar 2 amigos, eu vou convidar 3 amigos. E esses 3 amigos vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Também cada um deles vai convidar 3 amigos. Olha no slide que interessante o que acontece. Eu convidei só mais uma pessoa. E cada um dos meus amigos, e assim sucessivamente, também convidaram 3 pessoas. O nosso número de amigos, o nosso grupo pulou de 30 para 120 pessoas. Isso porque eu coloquei uma única pessoa a mais. Então isso é mágico. Isso é crescimento exponencial. E é esse tipo de negócio que você só encontra na venda direta. Agora imagine este crescimento exponencial em termos de dinheiro. Nós tínhamos falado de quase R$4.000 e uma pessoa a mais proporciona 15, 16 mil reais de volume de negócio por mês para você. Então, a maneira como o negócio cresce é impressionante. Talvez você esteja se perguntando, quantas pessoas eu preciso arrumar para ter um número ideal na minha rede, no meu negócio? Eu preciso ficar convidando gente indefinidamente? A resposta é não, muito pelo contrário. A gente costuma dizer que tem uma regra nesse negócio, que é a regra dos 5. Se você convida 5 amigos verdadeiramente interessados em fazer esse negócio, e se esses 5 amigos repetem esse mesmo padrão em apenas 4 níveis de profundidade, foi o que a gente mostrou nesse exemplo agora, a sua rede vai ter 780 pessoas. E quando você chegar nesse ponto, você vai estar podendo oferir rendimentos superiores a 30 mil reais por mês. Parece brincadeira, né? Parece mentira. Mas não se assuste, porque 780 pessoas não é uma quantidade muito grande de gente. Pense que você tem que chamar apenas 5 e ajudar esses 5 a cada um encontrar mais 5. Quando você chegar nesse ponto, você vai estar pensando seriamente em se aposentar do seu emprego formal. Escreva o que eu estou lhe dizendo, porque isso acontece. Além disso, tudo isso acontece num horizonte de tempo muito rápido. A gente está falando de 2 a 5 anos. Porque à medida que vai crescendo, vai aumentando cada vez mais rapidamente, que é o tal do crescimento exponencial. O nosso sistema de vendas tem também outros 3 tipos de bonificação. Essa primeira bonificação que eu falei para vocês é o bônus de desempenho. Esse bônus de desempenho
ele vai te bonificar em função do volume de negócios que você traz para o seu grupo de negócios. Tem também o bônus de liderança, que funciona da seguinte maneira. À medida que você vai criando líderes no seu grupo de negócios, você vai recebendo uma bonificação por isso. Ou seja, você vai começar a receber 2% sobre todo o volume de negócios que aquele líder gerou para você. Olha no slide, por exemplo, aquele agente de lazer que está na cor vinho do lado esquerdo. Ele é um novo líder no seu grupo. Então, todo aquele volume que ele gerar, você ganha um adicional de 2% em cima dele. Outra coisa interessante nesse bônus de liderança é que você vai receber um bônus máximo de 13% em cima de todas as outras pessoas que não fazem parte da rede daquele líder. Olha novamente no slide. Todos aqueles bonequinhos ali que estão em marrom, que estão abaixo de você, vão te bonificar em 13%. Por quê? Porque você já tem uma perna que é líder. Existe uma outra forma de ganhos que é muito interessante também, que é o que nós chamamos de Top Traveler. Nesse slide aqui, você pode perceber que nós temos 2 líderes, um da direita e da esquerda. Isso significa dizer que eu estou desenvolvendo um trabalho de liderança. Então, o que acontece nesse momento? A empresa vai começar a te reconhecer como com outro tipo de reconhecimento. Você vai se tornar um agente de lazer especial. E nós usamos nomes de cartões de milhagem para fazer uma alusão a essas qualificações que você vai ganhar. Por exemplo, quando você tem 2 líderes abaixo de você, você vira um agente de lazer Silver. E você vai começar a ganhar outros 2 prêmios. O primeiro prêmio é o que nós chamamos de OTCA, ou uma sigla em inglês que significa One Time Cash Award. Isso nada mais é do que um prêmio em dinheiro por você ter atingido essa meta, de ter colocado 2 líderes. Além disso, você vai começar a ganhar as viagens da empresa. Você vai viajar de graça com um acompanhante pelo Brasil e pelo mundo. Nesse primeiro prêmio, você vai ganhar uma viagem para um destino no Brasil. À medida que você for evoluindo e colocando mais líderes abaixo de você, você vai começar a ganhar outras viagens. Você vai ganhar sempre o prêmio em dinheiro e uma viagem para um resort, depois uma viagem para a América do Sul, uma viagem para os Estados Unidos e assim sucessivamente. Quanto mais líderes você vai colocando abaixo de você, mais viagens você vai ganhando e aí você vai conhecer o mundo. Então, vocês podem ver aí no slide, por exemplo, uma das viagens que nós sugerimos é um pacote para Salvador. Você e um acompanhante, todas as despesas de alimentação paga. O próximo prêmio é uma viagem para um resort no Brasil. Vamos conhecer os resorts mais bonitos que tem no Brasil, com tudo pago, passagem aérea e alimentação. O próximo prêmio é uma viagem para os Lagos Andinos. Você vai conhecer Bariloche, vai conhecer Puerto Montt, Buenos Aires, Santiago, toda a região da América do Sul. E assim sucessivamente. Vai conhecer os Estados Unidos, vai para a Europa, vai ver Paris, vai fazer um cruzeiro pelo Alasca, vai ter o prazer de viajar num navio de primeira classe, com tudo pago, alimentação à vontade e conhecer um dos lugares mais bonitos do mundo, que é o Alasca. Vai poder visitar as maravilhas do Tahiti, vai poder visitar a Austrália, Nova Zelândia, fazer esportes de aventura, conhecer as belezas da Ásia e também o nosso prêmio máximo, que é uma viagem de volta ao mundo. Imagine você fazendo uma viagem de volta ao mundo com tudo pago. Um mês viajando, dando a volta ao mundo, passando pelas principais capitais do mundo, conhecendo os destinos turísticos mais bonitos que tem nesse mundo, com tudo pago, você e um acompanhante. Isso é possível. É possível e em muito pouco tempo. Depende só do seu esforço. Mas não para por aqui não. Existe um último tipo de bônus, que é o que a gente chama de bônus de liderança de travelers. Dá uma olhadinha nesse slide. À medida que você vai criando líderes um abaixo do outro,
a gente vai te bonificando com um bônus de 2% até o seu 5º nível de profundidade. Isso significa que quanto mais a sua organização cresce, mais bonificação você vai ganhando. Quando você chegar nesse momento, você definitivamente vai estar financeiramente independente e aposentado. Essa é a proposta da UAU. É isso que a gente quer trazer para você. É a possibilidade de trabalhar com um produto que é atraente, a possibilidade de você crescer financeiramente, a possibilidade de você se desenvolver como pessoa. Esse é o nosso convite, para que você venha fazer parte dessa equipe. Tem muita gente que já está viajando, já está ganhando os prêmios. Tem gente que já conseguiu a sua independência financeira. Conversa com a pessoa que está te mostrando esse vídeo. Pede para ela te falar detalhadamente como que é esse negócio. Vem conhecer um pouquinho mais da UAU. Sabe por quê? Porque assim como diz o nosso slogan, ganhar dinheiro é a maior viagem. Obrigado.